e a glória do Senhor vai descer. E o impossível Deus vai fazer aqui. Milagres, maravilhas e proezas. Vai se abrir o céu e a unção de Deus vai nos envolver. Porque este lugar vai estremecer de glória, de vitória e de poder. Hoje o altar já está queimando. Entre os obreiros vejo anjos caminhando. E na mocidade tem brasas acesas, espalhando fogo por toda a igreja. O povo de Deus hoje tem resposta. Suas orações foram ouvidas lá na glória. O inferno inteiro já fechou as portas. Deus determinou e quem crer vai receber. No meio do povo, o varão de branco está passando, renovando, batizando, libertando, restaurando. Seus olhos de fogo estão contemplando a doença, o problema, a angústia, a miséria não vão resistir. Ele vai tocar, ele vai agir, com certeza ninguém impedir. No meio do fogo é o santo fogo, ouço línguas repartidas, labaredas do Espírito de Deus. Anjos a subir, outros a descer, entregando uma chave de vitória para mim e para você. Hoje o próprio Deus, Ele está aqui para virar o cativeiro de uma vez. Receba, em nome de Jesus, essa glória, pois hoje você não vai embora sem levar a tua bênção. Receba, em nome de Jesus, o poder. Eu profetizo para você a vitória para vencer. Hoje o altar Bom dia! já está queimando. Vamos acordar! Os obreiros vejo anjos caminhando. Tá bom, Hudson, assim? E na mocidade tem brasas acesas, espalhando fogo por toda a igreja. Dá o like no vídeo! Hoje tem resposta. Suas orações foram ouvidas lá na glória. O inferno inteiro já fechou as portas. Deus determinou e quem crer vai receber. No meio do fogo, o varão de branco está passando, renovando, batizando, libertando, restaurando. Seus olhos de fogo estão contemplando a doença, o problema, a angústia, a miséria não vão resistir. Ele vai tocar, ele vai agir, com certeza ninguém pode impedir. No meio do fogo é o santo fogo, ouço línguas repartidas, labaredas do Espírito de Deus. Anjos a subir, outros a descer, entregando uma chave de vitória para mim e para você. Pai do Senhor, paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus.
Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Irmãos, voltando aí, hoje 10 da manhã, né? Com mais uma mensagem do Espírito Santo para nossas vidas. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, claramente única, né? Pode ser única, né? Pode ser a última, né? Como a Damares cantava, pode ser o seu último culto. Pode ser o seu último culto. Queria exemplificar um comentário, né? Que eu vi ontem. Eu queria deixar bem claro. Tinha um comentário muito bonito ontem, não lembro de qual foi a irmã, do ensino de ontem. Quem gostou do ensino de ontem? O ensino ontem foi o juízo final, né? Muito forte. E ela explicando, poxa, que coisa linda, pastor, que não vê dinheiro, não vê multidões, não vê visualizações, não ganha com o YouTube, tá aí por amor. Então, por isso que me faz acreditar, meus irmãos, que existem pessoas ainda que têm a gratidão e reconhecimento, né? Então, acho que eu esqueci o nome da irmã, depois eu vou postar lá. E queria fazer um vídeo somente falando, relatando esses comentários. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho, eu acho que a coisa na semana mais linda que tem é a veracidade dos fatos de reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento ele não vem somente do olhar, do coração também. Então eu fico feliz de pessoas reconhecerem o meu amor, o meu carinho pela cada alma que aqui se encontra, tá bom? Não é fácil para o pastor Júlio passa prova, luta, dificuldade, sou um ser humano como você, mas a diferença em tudo isso é que devemos reconhecer realmente quem faz com amor e quem faz por sentimentalismo, tá bom? Então, louvo a Deus por cada um de vocês, por cada o amor. E hoje vou falar uma coisa para vocês. Já deixa o like no vídeo aí, bate 2 vezes na tela. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, né? Sei que muitas pessoas, avisei todo mundo, né? Chegam poucas pessoas, né? Então, para vocês terem uma ideia que não é brincadeira, tá certo? Muitas pessoas que precisam carregar no colo, não tem como, são ovelhas que precisam carregar no colo. E então, cada culto, cada ensino que eles perdem um passo a mais para a salvação, né? Cada ensino que eles perdem, né? Ele perde um pouquinho, né? Retrocede um pouco da salvação da alma deles. Então, estou fazendo por amor a Jesus. Sei que depois dessas portas abrir do quarto, vou estar com a minha mente tranquila, perfeita em relação à minha obrigatoriedade com Cristo. Amém, igreja? Irmãos, abre comigo a palavra de Deus no livro, graças a Deus por isso. Qual que é o tema de hoje? Alguém sabe? Qual que é o tema de hoje? Alguém sabe o tema? Alguém sabe o tema de hoje? O tema de hoje é: cuidado, estão pregando errado. Vamos ver o que Deus vai falar aqui, né? Vamos ver o que Deus vai falar aqui, meus irmãos. Meu Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 20. Atos 9, 20. Está escrito assim, prestem atenção. E logo nas sinagogas pregavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Amém? Somente esse versículo. Vamos ouvir a voz do Espírito e vamos dar início ao poder de Deus. Irmãos, quero que vocês agora atalem os seus cintos de presença e de honra e viajem comigo nessa história.
Nós sabemos que quando Cristo ele desce como verbo de Deus, como o verbo vivo, ele traz com ele na carne as cicatrizes, também a marca do sofrimento do homem. O homem por si só está agora na amargura de sua alma, interrompendo somente as suas questões loucas e fazendo com que a sua vida nessa terra passasse uma longevidade de pensamentos acerca da iniquidade. A iniquidade, meus irmãos, ela toma o homem, ela acaba tendo a estrutura errônea de uma direção correta e justa perante a justiça de Deus. Então a iniquidade, ela se salta para a esquerda de uma forma muito terrível, e na direita está a retidão, que é a justiça, que faz a separação entre os dois caminhos. Assim, Jesus ele desce do céu e como o verbo vivo veio pregar para toda criatura, todo o corpo humano, para que ouvisse através também de um corpo humano o Espírito Santo falar. A Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito e desceu sobre ele o Espírito. E assim, pelo Espírito, vivificou os prazeres da carne e assim colocou-se a pauta da justiça, do poder e da liberdade para todos os cativos que estavam em cativeiro. Então, o grande juízo de Deus está agora em uma névoa de testemunho, uma circulação de testemunho, como diz o apóstolo Paulo, dando a origem e também a capacidade de todos entenderem acerca do reino dos céus. Jesus está pregando acerca do reino. A Bíblia diz que uma multidão está cercando ele no Monte das Oliveiras, e ali ele pregando o sermão da montanha, dizendo que haveria um céu, dizendo que haveria um Cristo, alguém que ressuscitasse dentre os mortos. Também pregava assim, intensamente com o seu poder, coração flamejando, para os discípulos que assim o amavam, assim o caminhavam e também o seguiam. Jesus pregava esse momento dizendo que era necessário ser entregue às mãos dos pecadores, que era necessário que todo homem levantasse a carga de justiça e pregasse também a toda Samaria, Judéia e afins dos confins da terra, que anunciando e pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer ia ser batizado, e quem não crê já estava condenado, expulsando os demônios, curando os enfermos e no nome dele dando a redenção a todos os homens. Assim, Jesus, com a sua causa de vitória, dando essa expressão de esperança a toda a terra, tem agora uma necessidade, a necessidade da sua morte e ressurreição, levantar-se a bandeira da ascensão, ou seja, a ascensão que vai para o céu, a ascensão que levaria ele novamente para a direita de Deus, e assim entronizar-se no trono da sua glória e sentar-se diante do trono da sua glória. A Bíblia diz que Davi escreve dizendo acerca desse momento: eis que diz o meu Senhor, assenta à minha direita. Assim Jesus se assenta com poder e majestade, com um grande atalo em suas mãos, e um grande poeta no céu escreve dizendo que quem entrará pelos portões da sua glória, quem é o Rei da Glória? O Senhor Jesus, ele é o Rei da Glória, e agora se assenta no céu. Mas o que acontece antes dele subir é algo impressionante. Ele começa a dizer aos discípulos, dizendo: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. A Bíblia diz, no livro de Atos capítulo 2, que o Espírito Santo desce, entra na casa, e no casebre da oração, toma e chama aqueles homens com línguas repartidas como de fogo, e todos eram selados pelo Espírito Santo. E começa Pedro a pregar, em Atos 2,38, uma pregação, algo que os discípulos não conseguiam fazer. O que os discípulos conseguiam fazer? Expulsar demônios. Eles conseguiam, mas não conseguiam ainda conseguir a ideia de pregar, o movimento da pregação. Eles não conseguiam sentir o poder que era o pregar o Evangelho de Cristo. Pedro não tinha esse conhecimento, mas quando o Espírito Santo desce em Pedro, ele começa a pregar. E a primeira palavra que o Espírito Santo de Deus, no Novo Testamento, toma um homem, diz, em Atos 2,38, dizendo: arrependei-vos e sejam batizados para que recebam o Espírito Santo. E assim, as multidões começam a contemplar a sua graça, a sua origem, o seu talento, para que vejam toda a abundância de Deus e o projeto que Deus tinha com o homem pecador na terra. Assim, também o próprio Deus, inspirado pelo Espírito Santo, a terra toma esse concílio, esse abraço dos céus, todos inspirados, todos fortemente cheios da presença de Deus. E qual era o tema da pregação? O tema da pregação era Cristo. O tema da pregação era cristocêntrica. O tema da pregação era que acabaram de matar aquele que foi enviado de Deus. Vocês, assim, em Roma, Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso por ter falado essas coisas, Pedro foi espancado por ter falado que Cristo era o Messias que a Roma tenha crucificado na cruz, no madeiro. Então todos estavam maravilhados, porque através daquele nome que tinha morrido e ressuscitado entre os mortos, estavam tendo sinais e maravilhas. Quem sabe, não somente na mão de Pedro, na mão de Estevão, e assim a igreja foi andando em poder e verdade. Estamos agora diante de um fato: a igreja nos dias atuais não estão mais sentindo essa obrigatoriedade e não estão recebendo o Espírito Santo para pregar acerca de Cristo Jesus, o Salvador do mundo,
o que nasceu no meio de um ventre de uma mulher virgem. E por que uma mulher virgem? Uma mulher que não conhecia uma introdução pecaminosa de um homem, mas o Espírito Santo, através da ventre de Maria, originou-se Jesus Cristo, o Salvador do mundo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, habitou entre os homens e se fez carne. Assim, o Espírito Santo, manifestando a sua glória, invadiu o ser dos nossos corações nos dias de hoje, entregando a Jesus Cristo no madeiro. E isso é a percepção da aliança do Senhor. Deus manda e reflete a todos os moradores da terra do Espírito Santo para induzir ao povo a entender que Cristo Jesus é a chave do caminho, o caminho e a porta. Assim, entronizando eles num sentimento de amor, paz e eternidade com Deus. Então, o que tem acontecido nos dias atuais? Os homens perderam a face de Jesus, perderam a presença do Espírito Santo e não estão conseguindo mais entronizar isso nas mensagens. Estão falando mais de saia do que de Jesus, estão falando mais de batom do que de Jesus, estão falando mais de dízimo e oferta do que de Jesus, estão deixando a matéria deste mundo, as coisas desta vida, doutrinas e comportamentos humanos, deixando a graça, o poder, o sangue da nova aliança, a majestade que veio do céu e sangrou por toda a criatura humana. Esse é o esplendor da verdade, o alfa, o homem. Dá licença. Descendo, meu Deus, o fogo da tua presença, meu Pai, porque tu és santo, tu és poderoso, tu és glorioso, tu és justo, santo, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia, glória, 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 glória. Oh, Jesus maravilhoso, aleluia. Oh, meu Deus. Oh, Senhor da glória. Oh, Jesus poderoso. Eita, glória, glória, glória. Aleluia. Então, nos dias atuais, aleluia, não dá para não deixar de sentir essa glória. Nos dias atuais, vemos uma ideia, uma nomenclatura da sua pregação. A Bíblia diz que Paulo, Pedro, todos os homens de Deus pregavam sobre esse Cristo. E hoje, nós mudamos pregações. Estão pregando errado. Estão deixando a glória de Deus de fora. O sangue da nova aliança sendo pisoteado, sendo massacrado, o sangue da nova aliança sendo tirado da essência da igreja, das pregações dos homens, das pregações da igreja santa. E o que vemos, meus irmãos, é um trabalho ordenado. A Bíblia diz, meus irmãos, que Felipe, em Atos 8:5, descendo-lhe Felipe à cidade de Samaria, a Bíblia diz que Felipe pregava a Cristo. Também a Bíblia diz, no Atos capítulo 9, versículo 20, que ele logo nas sinagogas pregava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Também em Atos capítulo 10, 36 diz que conhecereis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então nenhum apóstolo deixou de pregar Jesus como centro de toda pregação. Nenhum apóstolo deixou-se de pregar Jesus. Quando você está ouvindo uma pregação sobre vestes, você não pode achar que isso é um culto normal, porque é um culto, irmãos, que era para estar somente os discípulos da igreja. Quando nós vemos uma multidão e povo pregando saia e batom, é que Deus não está ali.
Quando vemos uma multidão seca, querendo ouvir uma palavra de vida eterna, e o pastor abre a Bíblia para falar de doutrina, é porque é o diabo que está pregando. E por quê? Porque o povo quer Jesus, não quer saber de saia agora. O povo não quer saber de batom agora. O povo quer saber de Cristo. O povo está com sede de Cristo. Ele é a fonte da água. Ele é o pão da vida. Ele vai hidratar as almas. Ele vai saciar as almas. Não é grandes saias. Não é batom doutrina. Se a doutrina quiser. Não. É o Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o Redentor. Ele é o Salvador de nossa alma. E assim, os apóstolos não pregavam doutrina nem costumes. Eles pregavam Cristo porque sabia que depois que uma pessoa aceitasse a Cristo, ela reviveria a sua vida, saberia comandar as suas vestes pelo Espírito Santo, concordando assim a semelhança do teu poder. Mas porque erramos e erramos todos os dias, não conhecemos mais Jesus, porque não pregam mais Jesus para nós. Estão fazendo chacota nos altares, estão deixando a essência do Evangelho cair a ruína de nosso ser e deixando com que essa ruína atropela os mandamentos do Senhor. Irmãos, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Satanás quer colocar no altar uma pregação frajuta, para o povo não sair saciado e não tão pouco reconhecendo que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Eita, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus, que manifesta o poder e a razão. Aleluia. Então, Igreja de Jesus, o Espírito Santo está falando nos dias atuais e muitos não querem dar ouvidos à voz do Espírito. Muitos não querem dar ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: Cristo é a palavra, Cristo é a palavra, Cristo é a verdade, Cristo é o centro da sua realidade, igreja. E deixaram-se muitas misticismo, apostasia, heresias entrar dentro do cenáculo do Senhor. E assim, os apóstolos nos dias atuais, se vivessem nos dias atuais, não conseguiriam congregar, porque a vida deles era Cristo. Paulo disse que morrer para ele era ganho, viver para ele era Cristo. A Bíblia diz que a vida deles era não ele viver mais, mas Cristo viver dentro deles. Era somente Jesus. Só é o centro de toda a pregação. Ele é o centro de toda a verdade. Jesus é o centro de toda a vida eterna. Não há Deus acima dele. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há nada nesse universo que pode parar o poder de Jesus Cristo, a autoridade que ele tem, o poder da sua renovação dentro de um homem e a necessidade de ser adorado entre todas as nações. Pois todo ser que respire, louve e engrandeça o nome do Senhor, porque ele é digno de toda honra, toda glória, todo poder,
todo domínio, toda majestade e toda exaltação. Assim, esse Cristo desenvolve a tua graça, o teu amor e a tua solenidade para com todos os homens. Então, o que está acontecendo nos dias atuais? Dias difíceis, dias de miséria saindo do altar, dias de pão ressecado saindo do altar. As pessoas não sabem mais pregar o evangelho da graça, não conseguem mais pregar o evangelho da salvação. Ah, eu sou pregador da verdade. Se você é pregador da verdade, você dá mais ao ênfase a Jesus do que batom, saia curta, depilar ou não depilar, saia longa, não pode usar calça, não pode usar brinco. Isso não é pregação, isso não é costume humano. A pregação é Cristo, a pregação é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos e está vivo à direita do Pai, o Todo-Poderoso. Quem pode contra esta palavra? Quem pode contra esta palavra? Quem pode contra esta palavra? Ele é a pregação. Ele é o sinônimo de nossas vidas. Ele merece a adoração eterna. Aleluia. E sem preparação o povo vai pregando. E o povo pentecostal se achando mais santo, aumenta a voz do microfone. Quem sabe o timbre muda, uma incorporação maligna para induzir as pessoas que estão sentindo poder, mas esquece que o maior poder está em salvação de vidas através do sangue da nova aliança. Esqueceram a divindade de Deus e assim se enobreceram o seu conhecimento para o lixo da eternidade. Esse é o exemplo da fé, da confiança que temos que ter, que Cristo é o Senhor. E é o que Ele está dizendo hoje: eu sou o Senhor, eu reino, estou vestido de majestade e toda a glória pertence a mim, e não dá glória e não divide com homem nenhum. Então, quantos estão comprando Jesus? Quantos estão querendo ter reconhecimento, fama, poder, submissão, bajulações? Eu prefiro ficar na minha humilde casa, mas quando abrir uma live, ser cheio do Espírito Santo para trazer uma mensagem do céu para a tua vida. Porque o que me faz alegria nesta vida é esse Jesus que entrou dentro do meu coração. Ele fez um homem novo. Ele mudou a minha história. Eu prefiro ficar com a palavra, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Eu prefiro estar aqui, quietinho, mas cheio da glória. Sair para minha casa e ter anjos e anjos me guardando, aleluia. E ter intimidade com o teu Espírito na pregação, na revelação, na cura. É isso que eu preciso na minha vida. Eu não quero mais nada nessa terra, aleluia, do que ter intimidade com Ele, que é o centro da minha alma. Senhor, por ter entregado o teu único Filho, Jesus o Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa, aleluia. Poucos dão valor, Senhor, a essas mensagens, meu Pai, mas o Senhor sabe que através dessa mensagem, o Senhor está abraçando, levantando pequeninos, dando força, dando coragem. Ah, Deus de
glória. O importante é a salvação, aleluia. O importante é nesta terra, a salvação, aleluia. É a salvação, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo, aleluia. Obrigado, Jesus poderoso. Obrigado, meu Deus eterno. Obrigado, meu Deus, por ter colocado a tua mão sobre a minha vida. Obrigado, Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória, glória. Glória, glória a Deus. Louvado seja Deus. E os apóstolos morriam por essa mensagem. E hoje eles brigam por dinheiro, inscritos e piques na conta. O que mudou-se ao longo do tempo é que os homens perderam a fé, o temor e a exaltação. Isso os homens perderam. Eu prefiro ficar aqui, quietinho, muitas vezes passando provas e lutas, angustiado, muitas vezes sozinho, desamparado, muitas vezes se sentindo só, mesmo com tanto gente do meu lado, me sentindo só. Mas quando eu abro meus olhos espirituais, eu consigo enxergar o meu amigo, Cristo Jesus. Eu sei que eu saí daqui agora, Ele vai me guardar porque eu prego Cristo, porque eu não me corrompi como muitos se corromperam. Estão pregando mais vestes do que Cristo, e Jesus não está feliz com isso. Por isso que não há transformação verdadeira na vida daqueles que só ficam vendo vestes, doutrina, sã doutrina, sã doutrina, sã doutrina. Sã doutrina de Jesus está cheio disso. Jesus manda parar com isso. Prega o meu amor, o resto eu faço. Muita sã doutrina. Nós estamos enjoados, enojados disso. Nós queremos ouvir na igreja para pregar até ouvir uma palavra. Não pode usar brinco, não pode usar calça, para com isso. Nós queremos saber o que vai fazer bem para a nossa alma primeiro. Nós queremos tomar um pouco da água, comer um pouquinho do pão, que é Cristo nosso Senhor. Ele é o centro de tudo. Ele é o começo de tudo, é o alfa, é o ômega, o princípio e o final. E foi assim que os discípulos não deixaram usos e costumes dominar as suas pregações. Os discípulos não deixaram usos e costumes, dominaram o seu centro com sentimento, do seu consciência pineal, da sua célula pineal, de prazer de pregar a palavra do Senhor. E é isso que fez com que o povo cresceu no poder. E assim é o que o Senhor hoje espera na igreja. Que venhamos entender os princípios da tua verdade e reconhecer que Ele é santo e também ressurreto. Pois vitorioso é o Senhor Jesus sobre todo o tempo. Glória, honra, seja dada a Jesus o Senhor. Ele é o Senhor. Então, igreja, eu prefiro ficar com Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito de Deus possa manifestar em vossos corações a verdade, o amor, o poder. Que vocês prestem bem atenção na salvação de vocês e dê valor a cada ensino, dê valor a cada palavra que sai da minha boca. Entregam a vida de vocês com sinceridade, com amor, e verão a recompensa do Senhor. Eu estou aqui sentindo uma graça muito forte. Dando a Ele a honra, a glória, o poder e o domínio que pertencente ao seu trono. E que Deus possa abençoar a vida de vocês. E se salvem antes que chegue o grande dia do Senhor. Até as 3 horas, quem vai estar comigo? Peço
encarecidamente, com muita humildade, vocês comentem aqui. Estou com vontade de chorar, sabe? A palavra, ela penetrou no meu coração de uma forma muito forte. Então, quero que você sempre comenta nos vídeos, sempre me ajuda a divulgar essa mensagem. Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria para vocês divulgarem. Eu pagaria para vocês por apertar um like, que não tem valor maior do que uma alma reconhecer essa verdade. Se eu tivesse condições, eu mandaria um pix para você agora, só para você comentar. Para que mais uma alma que estivesse cansada dessa vida, navegando pelo YouTube, visse essa mensagem. Então, amo vocês. Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Vocês estão sentindo? Algo do céu, né? Algo muito forte. Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Aleluia. Estão sentindo? Só quem é espiritual está sentindo. Muito bom estar aqui nessa presença. Muito bom estar sentindo isso aqui que eu estou sentindo. Esse abraço, sabe? Essa calma do espírito. Não tem preço que paga isso, igreja. Não tem preço que paga isso. Esse amor, essa dedicatória que Jesus tem por nós. Não tem preço que paga isso. Podem tirar tudo das nossas vidas, mas não conseguirão tirar o espírito. E isso faz diferença muito na vida de um homem. A necessidade de estar com ele, né? Essa é a proporção que temos. É o que temos. Tudo vai passar e o Senhor vai nos dar essa vitória. Vamos embora desse lugar. Entrar numa cidade maravilhosa, onde a pregação daqui é o de lá. Que Deus abençoe. Com muito amor que o Espírito Santo falou com vocês. Até as 3 da tarde. Espero todos vocês. E nas 3 da tarde, igreja, eu peço que vocês tenham esse compromisso. Entrar na hora certa, sabe? Entre 3 horas da tarde e façam a vida de vocês conforme deve ser feita, com muita lealdade, sabe? Com muita verdade com Cristo. É um compromisso que vocês têm, um compromisso que eu tenho. Não foi... se fosse pela minha vontade, minha carne, não estaria ficando novamente, fazer tudo isso de novo, né? Voltar de novo a pregar 10 horas da manhã, 3 da tarde, estava muito cansativo. Eu até confesso, né? Mas eu quero dizer que eu não é eu que mandei voltar, foi Jesus que mandou voltar com essas mensagens. Então eu quero que vocês façam a parte de vocês, tá? Façam a parte de vocês. Vão, dão um like, compartilhem, tá? E façam isso por amor a Cristo. Tá certo? Amém? E pegam essa mensagem, que foi uma mensagem digna de tua aceitação. Eu nunca ouvi mensagem como essa que eu acabei de pregar. Nunca nenhum pastor pregou. Que coisa linda, né? Então é muito forte mesmo. Que coisa linda que Jesus falou com a gente, dentro da Bíblia. Realmente estão pegando a mensagem, virando a mensagem dos avessos. Não estão pregando mais o que os apóstolos pregaram. Amém?
mas isso não é digno de honra e glória, né? Em tua presença, reconheço que sem ti nada sou. Eu não merecia, mas tua graça me alcançou. E o meu coração tem sede de ti. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Eu te exalto, Senhor. Jesus, quero ver a tua glória se fazer presente em mim, para que todos possam te conhecer. Com meu coração aberto, me coloco em teu altar. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Até às 3 da tarde, irmãos, a paz. Eu te amo, meu Jesus.